Muito bem, boa noite, meus amigos. Nós vamos estudar um pouquinho mais nessa noite sobre o Evangelho de Jesus. E eu estava lendo uma mensagem psicografada pelo Divaldo Pereira Franco, do Espírito Joana de Ângeles, chamada Cegueira Espiritual. Está no livro Ilumina-te, que é um livro muito bonito, um dos últimos publicados aí da Joana de Ângeles. E nesse capítulo, a autora espiritual alerta para que a gente esteja antenado na nossa vida a respeito do que a gente consegue perceber da nossa realidade. Como é que a gente está conseguindo enxergar com clareza as questões que estão acontecendo na nossa vida. Porque a vida não é simplesmente um passeio que nós estamos dando aqui. A vida tem uma finalidade muito bem determinada nos nossos processos evolutivos, na nossa encadear das reencarnações. Então nós estamos aqui, todos nós, com um objetivo muito claro, muito definido, com algo para fazer, com algo para aprender, com coisas para refazer e reaprender. E a Joana de Ângeles então nos alerta para isso, que a gente esteja com os olhos abertos, como Jesus dizia, que a gente tenha olhos de ver as coisas quando elas estão acontecendo na nossa vida. Porque às vezes as coisas estão ali, gritando na nossa frente, querendo nos mostrar com clareza o que a gente precisa ver, e nós estamos cegos, espiritualmente falando. Então nós vamos estudar um pouquinho a respeito desse alerta da Joana de Ângeles, e eu queria aproveitar para que a gente recordasse um personagem do Evangelho, então, que foi o cego de Jericó, curado por Jesus. Jesus fez inúmeras curas no seu trabalho, na época que ele pregou entre nós. Muitos cegos, muitos paralíticos. Hoje a gente vai ficar aqui com o fenômeno do cego de Jericó. Achei muito legal também essa primeira frase do José Saramago, um grande escritor da língua portuguesa, e ele dizia o seguinte, olha, que a cegueira também é isto, viver num mundo onde se tenha acabado a esperança. Então, cego não é somente aquele que não vê, que não enxerga, que tem a sua visão turvada. Cego também é aquele que se considera vivendo no mundo sem a esperança de que os caminhos vão ser melhores, de que a sua própria vida vai ser melhor. Ele não consegue enxergar quais são os próximos passos, qual é a luz no fim do túnel do seu próprio sofrimento. Então, vamos lá, Jesus estava ali na sua pregação, numa cidade chamada Jericó, que é uma cidade famosa até hoje, e na época era uma cidade muito importante da região, próxima ali de Jerusalém, onde existia o templo famoso, onde as pessoas iam se dirigir para fazer as suas oferendas, cumprir os seus rituais da religião judaica. E Jericó ficava então próximo ali de Jerusalém, e era considerada o eixo comercial da região. Então, todas as questões financeiras, monetárias, o comércio forte daquela região toda girava em torno dessa cidade. Por isso que ela é considerada pelos estudiosos dos temas do Evangelho como a cidade onde predominavam os interesses materiais. Então, as pessoas que viviam ali, ou os personagens que são citados no Evangelho daquela cidade, tem um sentido um pouquinho mais profundo, porque viviam nessa cidade onde predominavam esses aspectos, então, materiais da existência. O cego vivia ali, existe um relato em vários evangelhos, uns dizem que Jesus estava chegando na cidade e fez a cura do cego, um outro evangelho diz que Jesus estava saindo da cidade e realizou a cura. Enfim, algumas diferenças de relatos a gente tem, e não vemos muita importância nessa diferença, porque depois a gente estuda como os evangelhos foram escritos, a gente entende um pouquinho mais essas diferenças. Mas a verdade é que esse cego era bastante conhecido lá naquela região. Ele vivia, obviamente, da mendicância. Ele vivia pedindo a ajuda das pessoas que passavam por aquela rota comercial daquela cidade tão importante. E com certeza ele conseguia então se manter, se sustentar através do que ele ganhava nesse seu trajeto de mendicância, de esmolar a ajuda dos outros.
Mas, obviamente, que a gente sabe que hoje, né, vamos considerar hoje, as pessoas que são privadas da visão, que têm essa deficiência visual, elas são pessoas altamente ativas nos dias de hoje. Elas têm condições de fazer muitas coisas, de trabalhar, de ter uma vida produtiva, de estudar, de aprender a ler. A gente teve a grande conquista do alfabeto Braille. Enfim, coisas que hoje nós temos, mas que na época de Jesus não existiam de uma forma tão evidente assim. Mas mesmo assim, vamos considerar, né, que a pessoa privada da visão, ela tem todos os seus outros sentidos, inclusive mais desenvolvidos do que o normal. A gente sabe que o indivíduo que se priva de um determinado sentido, ele acaba desenvolvendo uma acuidade nos outros bem mais pronunciada. Então as pessoas têm uma visão muito mais pronunciada, uma capacidade de perceber cheiros muito mais pronunciado, o tato e por aí vai. Existem estudos modernos, gente, sobre a visão, que são muito interessantes, né? Não sei se vocês tiveram oportunidade de acompanhar aí na televisão, passou recentemente um indivíduo cego, que ele conseguia, na verdade ele ficou cego, então anteriormente ele enxergava. Ele tinha referências, portanto, das coisas visuais, né? E ele acabou ficando cego. E ele se submeteu a um tipo de tratamento, né, de terapia, em que ele conseguia identificar as coisas, ele sabia o que tinha à sua frente através da língua. Já ouviram falar isso? Incrível isso, né? Como é que o indivíduo consegue enxergar através da língua? Então, através do som, né? Porque, na verdade, a gente enxerga não é exatamente com os olhos. Os olhos são a porta de entrada da luz que incide sobre as estruturas oculares, a retina, nervo óptico. E isso manda uma informação para o córtex visual, que fica aqui atrás, ó, nessa região occipital da nossa cabeça, do nosso cérebro. Aqui é que as imagens vão ser codificadas ou decodificadas e a gente vai entender o que nós estamos vendo, que imagem é que está chegando para nós. Então, enfim, só para dizer isso para vocês, né, que o indivíduo privado desse sentido visual, a vida dele não se acabou por causa disso, não é? Impede a visão biológica, mas não a ação, as atitudes. E o nosso personagem, o cego de Jericó, ele acabou se transformando nessa pessoa inativa demais. Ele tinha acabado se sujeitando àquela condição de mendicância, achando que não haveria nenhuma outra possibilidade, então, a ser feita, né? O nome desse personagem, ele é relatado, é o Bartimeu, o cego Bartimeu, um dos poucos personagens que são curados nos relatos do Evangelho, em que nós ficamos sabendo o nome. A maioria cita, curou o paralítico, curou outros cegos, né? Curou a sogra de Pedro, mas não fala o nome, curou a filha de Jairo, né? O filho da viúva de Naim, mas não cita o nome dos personagens. Aqui é citado o nome, do Bartimeu. Mesmo que esse nome significa assim, o filho de Timeu, né? Então, Bar é um sufixo que significa assim, filho de. Então, toda vez que a gente encontra isso nos textos lá antigos, era referência assim, fulano, né, filho de Ciclano. Então, era Simão, por exemplo, Simão Pedro. Era Simão Bar Jonas. A gente encontra esse relato na literatura. Simão, filho de Jonas. Enfim, é um personagem aí que nós estamos lidando. O Bartimeu, então, ficava lá, né, na entrada da cidade, e ele acaba representando, então, para nós hoje, essa multidão de pessoas, né, que vivem essas carências da alma. Essas pessoas que acabam se anulando nos seus outros potenciais quando se veem privados de uma determinada situação na sua vida, né? Na própria descrença de que é capaz de fazer alguma coisa diferente. Então, se eu não enxergo, ótimo, eu vou desenvolver outras habilidades, eu vou aprender o alfabeto em braille, eu vou, né, desenvolver alguma atividade em que eu possa estar usando as mãos, a voz, os outros sentidos. O Bartimeu representa, talvez, né, mesmo muitos de nós que estejamos aqui, que não sejamos cegos de visão, mas talvez tenhamos essa cegueira espiritual, que a Joana de Ângeles fala, em que a gente se sente incapaz de fazer determinadas coisas,
por não acreditar nos nossos próprios potenciais. Essa posição de vitimismo caracterizava bastante as questões psicológicas desse personagem lá do Evangelho. Ele vivia nessa atitude de uma inação, né, de um paradeiro, de não fazer nada, expectante, uma inação que ficava aguardando os outros fazerem para ele. Os outros é que teriam que dar a moedinha. E desejoso de piedade, né? Então, se qualquer pessoa cruzasse o caminho dele e olhasse para ele, identificasse que ele era cego, ele ficaria feliz, vamos dizer assim, quando as pessoas dissessem, ó, coitado, ele é cego. Essa é a atitude, a posição de vitimismo na vida das pessoas. Eu fiquei pensando muito, né, quando li sobre isso, dizendo assim, mas que coisa, né? A gente tem realmente, em muitos momentos, uma alegria, né, um prazer de se sentir vítima. A gente quer que os outros tenham dó da gente, quer que tenham piedade da gente, que venham trazer as coisas e fazer as coisas por nós. E parece que a gente não se toca de que somos nós que temos que dar passos, termos a ação na nossa vida. O cego Bartimeu estava assim. E aí ele ficou sabendo que Jesus estaria passando pela cidade, né? Jesus era uma pessoa muito famosa e conhecida. E ele então, escutando o burburinho lá da caravana que vinha, né, a multidão seguindo Jesus, Jesus estava se aproximando de onde ele estava. Ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas gritando mesmo, lá no meio de onde ele estava. E aí, a multidão toda presente ali começou a falar assim, fica quieto, né? Para de gritar, você está atrapalhando aí, ó. Jesus está vindo, para de gritar, você está sendo inconveniente. E ele continuou gritando, mais alto ainda, porque ele imaginou assim, é agora ou talvez nunca mais essa possibilidade. Porque Jesus curava muitas pessoas. Era a fama de Jesus como um grande profeta, um grande indivíduo capaz de curar muitos enfermos. E ele continuou gritando, até o ponto em que Jesus realmente ouviu, parou onde ele estava, né, e mandou chamar o cego. Ok? Esse é o relato do Evangelho. Interessante quando ele fala Jesus, filho de Davi, porque as pessoas que chamavam Jesus de filho de Davi tinham a perfeita noção de que Jesus era aquele Messias esperado que iria libertar o povo de Israel, né, de toda a dominação romana e de tudo que estava acontecendo naquela época. Então, esse título, filho de Davi, era dado realmente para Jesus por aqueles que tinham já a certeza de que Jesus era o Messias que todo o povo estava esperando. E o cego chamou Jesus de filho de Davi. Então, para ele tinha certeza, a convicção de que Jesus era realmente aquele que todos esperavam. E ele acabou não se importando muito com a multidão. Achei isso muito bacana, esse detalhe. Que tipo de multidão, né? O cego acabou vencendo a multidão das pessoas, porque se ele não gritasse, Jesus não iria simplesmente ao encontro dele e perguntar se estava tudo bem, se ele precisava de alguma coisa. Ele teve que chamar a atenção, ele teve que vencer os obstáculos de tantas pessoas ali ao redor. Se ele não gritasse muito alto, provavelmente Jesus passaria, porque as pessoas todas estavam ali naquele aperto, levando Jesus assim, né, pelo caminho. Então ele realmente acabou vencendo essa questão da multidão, das pessoas de fora. Isso, meus amigos, pode significar para nós uma lição do cego, né? Porque ele quis a cura. Ele quis chamar a atenção de Jesus para que ele fosse curado. E ele não se importou com o que as outras pessoas falavam. Quando disseram para ele assim, se toca, né? Para de gritar. Ele gritou mais alto porque era aquilo que ele desejava de verdade. Era aquela meta clara que ele tinha. Ser curado por Jesus naquele momento. E eu penso que muitos de nós, quando queremos algo na nossa vida, quando a gente tem as metas estabelecidas e até com determinada clareza, chega no momento em que a gente vai colocar
os nossos sonhos em ação, né? As nossas ideias em movimento. Alguém chega e fala assim, ah, não, larga a mão, isso é uma bobagem, imagina. Nunca vai dar certo isso aí. Isso aí é um delírio seu. A gente fala, ah, acho que é mesmo, né? Aí a gente vai todo murchinho lá, guarda os nossos sonhos, enterra os nossos ideais de vida, muitas vezes, e continuamos lá na nossa vidinha, cegos para muitas coisas. E não só a multidão externa é que afetava a decisão dele, mas também, né, alguns autores colocam a própria multidão interna dos seus próprios medos. Porque, obviamente, né, ele queria ser curado, mas você imagina você ser cego e estar ali no meio, naquela insegurança de não saber o que está acontecendo, se vai dar certo mesmo, se Jesus vai vir mesmo em resposta ao seu chamado. Então, toda aquela insegurança interna, os medos interiores que também nós enfrentamos diante das realidades dos nossos sonhos, das nossas metas, das nossas vidas, nós também temos que vencer. Ele venceu a multidão externa e a multidão interna dos seus próprios medos. E aí, então, o que acontece, né? Até o momento que nós estamos estudando aqui, Jesus manda chamar o cego. Então, Jesus está num determinado momento, próximo, ok? Mas Jesus não vai até o cego. Jesus manda chamar o cego. Agora, pensa bem, o cara é cego. Pô, Jesus, né? Está exigindo muito, não? Vocês acham? Pedir para o cego vir no meio da multidão, naquele tromba-tromba ali, provavelmente, mas Jesus mandou chamar. Claro que poderia ser auxiliado e ser trazido com o auxílio dos outros, mas é muito interessante o relato que está no Evangelho. Jesus chama o cego e não vai até ele. Em alguns momentos, em outros episódios de cura, Jesus se aproxima da pessoa a ser curada. Tá? O paralítico lá da piscina de Betesda, Jesus para na frente dele e pergunta se ele quer ser curado. Aqui nesse caso, não. O cego gritou, e Jesus fala, então, manda trazer ele aqui. Tá? Jesus não reforça aquele sentimento de incapacidade, aquela sensação de vitimismo que o cego tinha. Jesus queria que ele desse os passos, que ele fizesse alguma ação, saísse daquela situação de vitimismo para uma situação de busca das próprias soluções. E aí a gente fica se perguntando, né? Se esse cego não tivesse gritado muito, como ele gritou, ou se ele tivesse desistido então de gritar, depois que alguém chegou e falou, para de gritar, será que Jesus teria curado? Ou será que as coisas teriam, né? Aquela multidão toda empurrando, Jesus teria passado ao largo? Bem provável, não é, meus amigos? Bem provável. Então, esse episódio de cura realmente mostra, assim, que quando a gente quer alguma coisa, nós precisamos ir atrás daquilo. O indivíduo que quer ser curado da sua cegueira, ele precisa querer esse processo, como a gente vai ver ainda um pouquinho mais. E aí, então, as pessoas chegam para o cego, tá? Jesus pediu para chamar. As pessoas que foram lá falam uma coisa super legal para ele. Lá no Evangelho está escrito assim, anima-te, tem bom ânimo, né? Algumas traduções trazem. E ergue-te, ele te chama. 3 frases que disseram para o cego. Anima-te, tem bom ânimo, né? As coisas podem melhorar, olha, né? Olha que coisa boa. Ergue-te, porque ele provavelmente estava lá sentado ao chão, pedindo, esmolando, então ele teve que se reerguer. E aí diz ainda o relato, que ele tira a capa, joga a capa no chão, saltando, foi até Jesus. Saltando. Então ele falou assim, ó, é a chance, eu vou, né? Não vou, não, não sei se eu vou, me ajuda que eu vou. Não, ele saltando, eu vou. Então, nós temos que buscar esse tipo de posicionamento na vida, né? De energia em direção àquilo que a gente quer ir. Ele abriu mão daquela postura de vitimismo, de todo o passado que aconteceu, que a gente não tem muitas informações, se reconhecendo capaz de ir até Jesus. E foi. Pode ter sido auxiliado, mas ele foi. E aí Jesus faz uma pergunta
para ele espetacular, gente. Olha só, Jesus chega para o cego que ficou lá perto dele e diz assim: que queres que eu te faça? Vocês acreditam que Jesus perguntou isso para ele? Porque não seria óbvio demais? O que o cego queria que Jesus fizesse? Curasse a unha encravada? Claro que não. Ele queria voltar a ver, queria ver novamente, né? Mas Jesus faz essa pergunta, mesmo sabendo com clareza que o cego queria. Mas o que era necessário? Que aquele indivíduo demonstrasse exatamente a energia que ele gostaria com que as coisas acontecessem. Eu quero ser curado, né? Então Jesus faz com que ele exercite essa arte de pensar. Ele precisa ter com clareza aquilo que ele quer, assim como nós também precisamos. Então é como se Jesus dissesse para ele o seguinte: olha, eu sei o que eu tenho para te oferecer. Eu sei o que você necessita. Mas entre o que eu tenho e o que você precisa, o que é que você deseja que eu faça? Essa é uma pergunta muito importante, não é? Porque também a gente na vida sabe que a vida é de abundância, que a vida tem muitas coisas boas para nos oferecer, que a misericórdia divina é abundante. Mas nós temos que fazer o movimento em direção a ela, porque senão é como se a gente tivesse com o copo para baixo, nada vai entrar nesse recipiente. E aí então o cego responde. Ele diz assim: Rabone. Rabone significa mestre. Ele reconhece mais uma vez que Jesus é um mestre. E ele diz assim: que eu volte a ver. Então, para o cego dar essa resposta, ele se voltou para dentro de si mesmo, viu realmente aquilo que ele desejava, qual era a sua verdadeira necessidade. Ele fez todo um processo de reflexão íntima, de autoconhecimento naquele instante. E obviamente vinha fazendo isso, mas naquele momento se culminou com essa resposta: Rabone, que eu volte a ver. Ver, meus amigos, é mais do que enxergar. Porque eu posso ver as coisas e não entender o que eu estou vendo. E aquilo não fazer sentido, e aquilo não assimilar. Agora, quando eu enxergo, aí sim, aquilo tem um significado para mim. Eu estou vendo realmente o que está acontecendo. Quantas vezes as pessoas estão do nosso lado, na nossa família, e estão ali num processo, né, de dor, de sofrimento, de angústia. A gente está junto, eu olho para a pessoa, mas eu não enxergo. Né? Não consigo identificar, não faço essa captação do que está acontecendo. Quando eu olho e enxergo, aí eu entendo o que está acontecendo, aquilo faz sentido para mim. Então, o cego pediu assim, que eu volte a ver, não simplesmente enxergar. Não é simplesmente olhar de novo o céu, as pessoas, a terra e tudo mais, mas que eu volte a ver, que eu tenha clareza de novo nas coisas da minha vida, que eu enxergue a vida com clareza. Esse é o desejo do cego. E Jesus, sentindo essa honestidade, todo esse processo íntimo, verdadeiro que o cego estava fazendo, de Jericó, Jesus então aciona os recursos magnéticos que ele tinha, obviamente, tá? E recompõe as estruturas visuais, o cego volta a ver. E quando a gente fala que ele volta a ver, é interessante também, porque ele provavelmente não era um cego de nascença. Se ele diz que eu volte a ver, então é porque ele enxergava e passou a, em algum momento, não enxergar. Por alguma questão, alguma enfermidade e por aí vai. Né? A gente tem um relato, né, de estudiosos aí, dizendo o seguinte, que na verdade o Bartimeu, ele foi cegado pelo exército romano. O pai dele, que era o Timeu, ele era uma pessoa influente e tal, que acabou tendo os bens confiscados pelo Império Romano, e ele então se revoltou, se tornou um rebelde, né, querendo combater o domínio romano na região, e ele acabou sendo morto, crucificado, o pai dele, e o exército romano pegou o filho, que era o Bartimeu, e cegou os olhos. Para que as pessoas, então, dizendo assim, ó, tá vendo o que acontece?
com quem vai contra o Império Romano, a gente mata e ainda cega os filhos. É isso que você quer para sua família, né? Era o exemplo que os romanos davam, tá bom? E diz lá, então, no final já do relato do Evangelho, que o cego imediatamente voltou a ver. Então, uma cura instantânea de Jesus, mais uma vez. E mais, dizia assim, e o cego o seguia pelo caminho. Então, ele se tornou um seguidor de Jesus. Porque ele sabia que Jesus era o Messias, ele chamava Jesus de mestre, ele tinha a perfeita noção de quem era Jesus, curou-se, Jesus curou esse indivíduo e ele se tornou um seguidor seu. Ou seja, transformou totalmente a vida, vocês percebem? Né? Daquela posição de vitimismo em uma pessoa em busca de novos caminhos. Muito bom. Tem um ditado muito popular que vocês conhecem, que é, né? O pior cego é aquele que não quer ver. Muito bom. Vocês acham que é verdadeiro esse ditado popular? É, né? Pior que é, né? O pior cego é realmente aquele que não quer ver. As coisas às vezes estão ali assim, ó, escancaradas na nossa frente, mas a gente, por uma série de razões e motivos, a gente acaba não querendo ver. Existe um caso, né, muito famoso na história aí da oftalmologia, que é provavelmente o que justifica esse ditado, né? Eles conseguiram fazer bem experimentalmente, vocês imaginam nessa época, 1647, lá na França, um transplante de córnea para um indivíduo que era cego. O indivíduo era cego. Quando esse indivíduo recebeu as córneas, e depois de um certo tempo de adaptação, ele começou a enxergar a realidade, as coisas ao redor dele, sabe o que ele fez? Ele falou assim, não, por favor, tire as córneas. Porque eu não quero ver o mundo do jeito que ele é. O mundo é muito ruim, as pessoas são muito feias. Eu não quero essa realidade, eu prefiro ser cego. Então, aí deu origem, provavelmente, aí a esse ditado, né? O pior cego é o que não quer ver. E a psicologia nos traz um dos mecanismos de defesa que nós temos, que é a negação. Ou seja, a negação é um mecanismo de defesa contra a dor e o sofrimento que a gente pode experimentar na nossa vida, porque as coisas podem estar ali, ó, escancaradas na nossa frente e a gente nega. Então, por exemplo, né, isso pode ser como forma de defesa quando a gente recebe a notícia de que uma pessoa muito querida faleceu, desencarnou. E algumas pessoas acabam, né, levando a vida assim, não, a qualquer momento a pessoa vai voltar. Não desmonta o quarto, não faz doação dos objetos, das roupas, continua fazendo bolo de aniversário para a pessoa. Naquele movimento interno, dizendo assim, a pessoa foi viajar e já volta. Isso é uma negação. Né? Vocês concordam? Está ali, ó, a pessoa foi no velório, enterrou, viu. Não é que ela não saiba, não é que ela não viu, mas ela não consegue trazer isso com um significado real. Então, essa pessoa está cega para essa realidade. Vocês concordam? É um mecanismo de negação. Ou então mesmo, através do princípio do prazer, né, que a psicologia também coloca, que significa assim, bom, eu preciso curtir a vida mesmo. A vida é curta, eu sou jovem, então eu quero mais aproveitar. Vou beber todas, vou fumar, vou experimentar de tudo que eu quiser. Não importa, a vida é muito curta, eu tenho que me esbaldar aqui, porque senão vou ficar velho e não ter vivido tudo que eu gostaria. Mesmo que eu saiba que uma alimentação desregrada prejudica a minha saúde, se eu fizer uso de bebida, cigarro, drogas e qualquer outros abusos, isso vai abreviar o meu tempo de vida aqui. Eu posso saber de tudo isso, mas em nome do princípio do prazer, isso faz uma barreira que me cega às próprias consequências de tudo que eu faço. Eu sei, mas eu não enxergo. Faz sentido também isso? Às vezes a gente faz isso, né? São as cegueiras da nossa vida, tá? Cegueira espiritual. E eu queria recordar com vocês ainda uma advertência de Jesus em relação a esse mecanismo de defesa baseado no princípio de prazer
que a gente quer viver a vida e viver a vida e só viver a vida sem medir as consequências, né? Tá lá, ó, no Evangelho de Marcos, Jesus dizendo assim: pois que aproveitaria o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Então, do que adianta a gente, né, falar assim, não, eu preciso trabalhar para ganhar dinheiro e comprar coisas. Chega lá, né, porque eu sou jovem, porque eu estou com gás, porque eu tenho energia. Ótimo, todos precisamos trabalhar, mas a vida é mais do que isso. E algumas pessoas dizem assim, porque quando eu tiver tantos anos, eu não vou ter a energia que eu tenho hoje. Então eu preciso ralar agora para ganhar as coisas que eu preciso e ter uma velhice mais tranquila. Eu acho que a gente deveria rever de verdade as motivações que nos fazem seguir esses caminhos. Tá? Porque a gente pode se surpreender muito negativamente, né? Quem garante que nós vamos chegar na velhice que a gente imagina? Ah, então hoje eu estou com 30 anos, vou trabalhar mais 25, bem ralado mesmo, aí eu me aposento com 55 e vou curtir a vida. Tá, aí com 50 anos você tem um infarte. Fulminante, desencarna. Que vida você aproveitou? Não aproveitar, simplesmente usufruir as coisas materiais, mas que vida você levou, né, aqui. Então essa cegueira, meus amigos, que a Joana de Ângeles nos alerta, é aquela cegueira mais fundamental na nossa vida. É da gente não conseguir enxergar com clareza, compreender com clareza quem somos nós. O que é que nós estamos fazendo aqui? Por que é que nós estamos aqui? E para onde isso tudo vai nos levar? Porque se eu não tenho isso com clareza, a vida não tem sentido mesmo. A vida é só essa loucura, né? Essa coisa de um querer ser maior que o outro, melhor que o outro, mais rico que o outro, puxar o tapete do outro. Porque o que importa é viver relativamente bem aqui, não importa o resto. Mas a vida não se resume a isso, não é? Então, quando a gente tem essa visão mais clara de quem somos nós, de que nós somos filhos de Deus, isso não é uma recitação religiosa simplesmente, mas ter essa certeza íntima de que eu fui criado por Deus, num ato de amor de Deus, e que se Deus me criou e me ama, eu sou filho, e sou presente, sou participante da criação, faço parte da obra de Deus. Isso tem que significar alguma coisa diferente na vida. Porque para muitas pessoas que adoecem, que enfermam, não só fisicamente, mas a emoção, que vivem desequilibradas emocionalmente, essa doença mental, essa doença emocional, é a doença da desconexão. É a doença de você não se sentir pertencendo a nada. É a doença de você falar assim, mas quem sou eu? Né? Cadê? Eu estou solto aqui, não estou ligado a nada, eu não pertenço a nada, a vida é uma loucura. Eu morri e acabou tudo. Isso adoece o ser humano. Então, quando a gente tem essa clareza, essa visão clara de que nós somos criados pelo amor de Deus, não existe separação. Nós sempre estaremos ligados a Deus. Sempre. Basta a gente abrir o nosso canal interno para isso, porque ele já existe. E aí, então, tem, né, uma frase que eu achei interessante, que às vezes é preciso não ver para poder enxergar. Como é uma frase autoral, eu quis mantê-la assim, mas para o nosso raciocínio a gente teria que inverter, né? Às vezes seria preciso não enxergar, como é o caso do cego, que não enxergava materialmente falando, para a gente conseguir ver. Então, muitas pessoas vivenciam essa experiência da cegueira. Um personagem muito famoso é esse, Helen Keller. Foi uma americana que ficou cega com 18 meses de idade, e ela não sabia ler, não sabia falar, não sabia nada, ela ficava num canto da casa dela. E uma professora resolveu, então, lá no fim do século XIX, chegou para a família e falou, não, vocês permitem que eu auxilie a menina, que eu ensine a menina alguma coisa? E essa professora começou.
tá? Ela não era surda e muda, a Helen Keller. E essa professora começou lá com as técnicas de sensoriais, né? Põe a mão na água, a água é fria. E a menina começou a ter as percepções e fazer as conexões do mundo. Ela aprendeu o alfabeto Braille. E a Helen Keller, ela se tornou uma pessoa extremamente ativa. Ela estudou, se formou na faculdade. Ela montou uma instituição para cegos. Ela fazia campanhas para introduzir as pessoas cegas na sociedade. Ela foi um exemplo verdadeiro. Divaldo Pereira Franco cita muito a Helen Keller nas palestras, né? E é uma vida muito interessante. E às vezes, então, que eu digo para vocês, talvez a cegueira material da Helen Keller fez com que ela conquistasse tudo isso na vida dela. Não sei se ela conquistaria com todo esse brilhantismo se não tivesse passado por essa provação tão difícil. Então, né, muitas vezes as coisas acontecem assim. Mas eu gostaria que a gente finalizasse a nossa reflexão de hoje com essa pergunta de Jesus, meus amigos. Porque eu me fiz essa pergunta aí várias vezes durante um tempo aí recente. O que nós responderíamos para Jesus se ele perguntasse para nós: o que queres que eu te faça? Se você estivesse ali frente a frente com Jesus, tendo a oportunidade de receber uma intervenção de Jesus na sua vida, o que é que você pediria? Ganhar na Mega Sena não vale, não é? Porque não é esse tipo de intervenção que a gente está imaginando. Pense, obviamente, em algo importante, verdadeiro, do seu íntimo. O que é que você gostaria que Jesus fizesse? Que cura é que você gostaria que Jesus fizesse para você? Porque essa é uma pergunta fundamental na nossa vida. E eu espero que a gente, né, comece a partir do estudo que a gente vai fazendo na nossa vida, dos livros que a gente vai lendo, as palestras que a gente assiste na Casa Espírita, que a gente comece então a despertar para essas questões, para querer enxergar mais claramente as coisas da nossa vida, meus amigos. As coisas estão ali, as lições estão ali, todas elas. Nós precisamos enxergar, precisamos ter essa clareza e não continuarmos com a cegueira espiritual que os Espíritos têm nos advertido. Eu espero que a gente possa fazer todas essas reflexões na noite de hoje. Teremos agora aí o momento, né, do passe, que é um momento bastante importante. É importante a gente ficar agora bem quietinhos, né? E pensando em tudo que nós estudamos juntos aqui. E no momento que a gente estiver lá no passe, concentra o seu pensamento, abre o seu coração, sabe? Conversa com Deus nesse momento, faz o seu pedido, o seu agradecimento, aquilo que você deseja, porque é um momento muito especial. Tá bom? Eu agradeço a atenção de vocês, muita paz para todos.